Hoje foi um dia bom para o Benfica. A poucas horas do jogo com o Real Madrid, o Benfica tem aqui um dia em cheio no que toca a boas notícias. Ou seja, do lado do Real Madrid, confirma-se a ausência de Bellingham, a juntar a Asensio e a Rodrigo, que já estavam confirmados por castigo também. Do lado do Benfica, confirma-se os regressos de todos os lesionados, está tudo disponível para ir a jogo. E ainda, acabamos o dia, há poucos minutos, com a renovação de Anísio Cabral. Portanto, tudo boas notícias. Vamos começar já pelo Anísio no arranque deste vídeo. Uma ótima notícia para os lados da luz, para todos os adeptos também, obviamente, para o próprio Anísio, acredito eu que também o seja. Ou seja, Anísio Cabral renova até 2031 com o Benfica. Não fui ver o valor da cláusula de rescisão, nem quero saber, até porque dificilmente elas são batidas e sinceramente acho que o Benfica nem sequer tem que estar neste momento a pensar já em vender o jogador. O que o Benfica tem que estar a pensar é que estes jogadores, o Anísio, o Banjaki, o José Neto, eventualmente para a próxima temporada o Rafael Quintas, estes jogadores são o futuro do clube. Alguns deles começam a ser já o presente também, que é o exemplo do Anísio e do Banjaki, por exemplo, os dois casos mais à cabeça. É normal que o Benfica tente proteger estas pérolas, ou seja, são jogadores que foram campeões da Europa de Sub-17, logo a seguir foram campeões do mundo de Sub-17, já se estrearam pela equipa principal, o Banjaki com assistências, o Anísio com golos, portanto, é natural que o Benfica os queira proteger. E o Anísio fez 18 anos no dia de ontem e então o Benfica logo hoje acaba por assinar e oficializar aqui a renovação do contrato até 2031. Isto significa que o jogador está mais protegido, o Benfica tem mais proteção, tem mais poder negocial caso os tubarões comecem a rondar. Por outro lado, também significa que temos que estar aqui sempre em alerta, na mesma, ou seja, um contrato hoje em dia vale o que vale. Se vier aqui alguém pagar muito dinheiro, já sabemos que dificilmente o jogador ficará. Agora, o que é que importa retirar daqui? Que o Benfica, como todos os anos e como todos os clubes portugueses, vai ter que fazer vendas e isso é o processo normal da cultura desportiva em Portugal, principalmente no futebol. Agora, também me parece que essas vendas têm mais por onde acontecer. Por exemplo, António Silva, que também é um menino da formação e que eu gostava muito que continuasse no Benfica, mas a verdade é que não está a renovar e vai entrar no último mercado em que o Benfica pode faturar mesmo alguma coisa com ele. Daí para a frente vai ser sempre a desvalorizar e sempre a perder dinheiro. Portanto, acredito que uma das vendas que o Benfica está a projetar para o verão será António Silva. Depois há ali outros jogadores, como por exemplo o próprio Ivanovic, o próprio Pavlidis, que em todos os mercados têm tido interessados, o Benfica tem tentado segurar o jogador e tem conseguido, mas vamos lá ver se não é a altura ideal para o soltar, até porque o jogador vai se aproximando dos 30 anos, obviamente, e com isto as oportunidades de negócio vão diminuindo. Portanto, há muito por onde fazer dinheiro ainda, não há grandes jogadores, ou seja, não há aqui jogadores muito valorizados, porque a época do Benfica também não valorizou ninguém. O Benfica não venceu títulos à exceção da Supertaça. Eventualmente, agora fazendo aqui uma boa campanha na Liga dos Campeões, poderia valorizar aqui alguns jogadores. Nomeadamente, por exemplo, o Trubin se valorizado daquele jogo com o Real Madrid, obviamente. Mas agora, para valorizar a equipa, para valorizar mais jogadores, era necessário, por exemplo, eliminar o Real Madrid, ou uma nova vitória amanhã frente ao Real Madrid. Agora, isso pode não acontecer e os títulos já foram, o campeonato está complicado, portanto é muito complicado de andar aqui a gerar mais valias. Agora, também me parece que o Benfica, como eu estava a dizer, tem aqui em Pavlidis, em Trubin, o próprio Rios pode gerar aqui algum encaixe, nem que seja o regresso ao Brasil, e o Benfica faz aqui entre o deve e o haver aqui um ajuste de contas e vai buscar alguém, por exemplo, mais em conta. É normal, há sempre estes acertos contabilísticos no final do ano. Agora, também me parece que proteger estes meninos, o Anísio, o José Neto, o Daniel Banjaki e outros que se vão estreando na equipa principal, é um grande passo, ou seja, é um grande passo porque faz todo o sentido proteger estas jovens pérolas da formação, porque elas acabam por ser aqui o futuro do Benfica. Como eu estava a dizer, alguns até já são o presente. Agora, claro, obviamente, temos de ter uma equipa competitiva, não pode ser só uma equipa feita por miúdos, claro que não. Mas estas não só garantem rendimento desportivo durante os anos que o Benfica os conseguir segurar, como depois também garantem mais valias, porque vender um Trubin com 40% e ir para o Shakhtar até pode ser uma grande venda, mas a verdade é que o Benfica fica com pouco dinheiro em caixa. Por exemplo, vender um Pavlidis que já custou 18 milhões, se calhar vender ali por 30 ou por 40, nunca vai gerar aqui uma grande mais-valia. O Rios, o Ivanovic, nunca vão gerar grandes mais-valias. E aqui o Benfica tem nestes jovens grandes mais-valias. Agora, antes de pensar em dinheiro, temos é que pensar em rendimento esportivo
e então o Benfica tem que deixar sair os jovens, sim, eventualmente, para fazerem o seu sonho de carreira, jogar lá fora, jogar noutros clubes. Já jogaram no maior, que é o Benfica, mas podem querer jogar noutros clubes, mas efetivamente só, acho que na minha opinião, tal e qual como o João Neves e outros, acho que devem sair só com títulos conquistados e com 2, 3 épocas do Benfica, ou seja, conhecer a realidade do Benfica, ajudar o Benfica a ganhar títulos e depois sim poderão sair. Se gostas de falar do Benfica de forma diária, tens aqui 2 opções. Podes subscrever aqui o canal e juntas-te à comunidade, e eu peço sempre que comentes a tua opinião aí por baixo nos comentários, portanto, estás à vontade para o fazer, eu tento responder ao máximo de pessoas possível, mas a partir de ontem tens também o canal do WhatsApp e o link está aqui na descrição, ou seja, podes ir lá, eu vou lá colocando algumas notícias, algumas sondagens, vou-vos perguntando também agora à medida que os dias vão passando que conteúdos é que querem ver, o giveaways de bilhetes também pode acontecer por lá, portanto, fiquem atentos. Noutra dimensão, mas no mesmo dia, ou seja, no dia de hoje, o que acontece é que José Mourinho fez aqui a sua antevisão ao jogo com o Real Madrid e deixou aqui algumas boas indicações. Desde logo disse que contava com o plantel todo, à exceção aqui do João Veloso. Ele não falou no Nuno Félix porque o Nuno Félix fez a pré-época com a equipa, foi inclusive ao Mundial de Clubes, mas a verdade é que ele se calhar nem o conhece como jogador, obviamente, porque nunca treinou com ele, então não conta ali muito com o Nuno Félix quanto ao plantel principal. Os dois com lesões graves, o João Veloso e o Nuno Félix, e então não contam para este jogo. De resto, está tudo disponível. Dedic treinou às ordens e está apto. Austin treinou às ordens e está apto. E inclusive os mais recentes reforços, entre aspas, o Rios e o Bá também estão aptos e podem ir a jogo. Agora, isto aqui também vai muito de mind games e bluff por parte de José Mourinho. Há aqui poucas dúvidas quanto a isso. Ou seja, é claro que eles estão clinicamente aptos. Agora, que forma é que terá um Bá depois de 1 ano e 2 semanas ou 1 ano e 1 semana parado, operações, etc. Começou a treinar agora há 3, 4 dias. Que forma é que ele estará? Em que forma é que ele estará para jogar um jogo de play-off com o Real Madrid em plena Liga dos Campeões, em que o Benfica tem aqui ambições reais em passar esta eliminatória. Portanto, parece-me que é aqui uma maneira de confundir, de mostrar confiança, primeiro do que tudo, ao plantel, passar a informação para os adeptos que está tudo ok, podemos contar com todos, e ao mesmo tempo baralhar aqui um bocadinho as contas do Real Madrid, que obviamente não vai nestas cantigas, porque sabe perfeitamente que o jogador está parado há tempo demais para ser opção já no dia da manhã. Rios é um caso diferente, ou seja, porque o Rios tem andamento, ou seja, ele durante o ano de 2025 fez aqui 70 ou mais jogos, portanto acaba por ter aqui muito andamento. Agora parou durante o mês de janeiro, mesmo aqui com um mês e meio parado, eu até diria que lhe fez bem parar aqui e recuperar fisicamente, e agora eventualmente pode ser já a peça até utilizada no jogo da manhã, porque um jogador parar aqui 3, 4 semanas, isso é o prato do dia no futebol, e ele volta com alguma naturalidade aos dias de hoje. Ou seja, o jogador ainda por mais lesionado no ombro, nunca parou de treinar, obviamente em ginásio, manteve aqui a sua condição física, e então acho que vai continuar aqui a contar de forma natural para as opções. Agora veremos, porque o José Mourinho também deixou aqui mais um mind game, ou mais um bluff, ou mais um trocadilho para o Real Madrid entender, que é quanto a Barreiro. Ou seja, ele disse que a lesão do Rios e do Enzo obrigaram o Barreiro a jogar no meio campo. Eu, para mim, e acho que para vocês também, têm sido as melhores exibições do Barreiro, têm sido aqui nesta posição. Mas o José Mourinho disse que agora até poderia utilizar o Barreiro noutras posições, como ele já o fez ao longo da temporada, porque já tem o Rios e já tem o Enzo. Ponto número 1. Espero que José Mourinho não esteja agora a pensar mudar o meio campo, agora que o meio campo está a funcionar tão bem. Agora com o regresso do Austin e tudo, espero bem que José Mourinho não esteja aqui a pensar reinventar outra vez o meio campo, que deu tanto trabalho a achar a dupla certa e agora, do nada, voltar a mudar. Ponto número 2. Acho que o Benfica neste momento está muito melhor servido com o Rafa ou com o Sudakov atrás do Pavlidis do que com o Barreiro. Portanto, eu acho que isto é mais bluff do que outra coisa qualquer. Não estou a ver, por exemplo, a pôr o Barreiro como extremo esquerdo ou como extremo direito. Acho que não faz qualquer tipo de sentido. Portanto, acho que aí foi mais um bluff. E depois, aqui o regresso do Austin e do Dedic. A mim parece-me que aí é óbvio e é claro que os jogadores obviamente estavam tocados, obviamente podiam ter aqui uma fadiga grande muscular ou um desconforto muscular a algures, mas aquele jogo nos Açores com o Santa Clara, terreno pesado, equipa agressiva, eles não foram dados como lesionados para esse jogo, não foram aos Açores, mas isso foi uma tentativa mais de os proteger, de evitar lesões, agravar a condição física, de dizer que o Benfica estava aqui, entre aspas, a fazer uma gestão destes dois jogadores que são titulares. São titulares absolutos do Benfica desta temporada, sempre que estão disponíveis. Portanto, acredito eu, e já tinha dito aqui no canal com vocês, e acho que vocês também nos comentários também concordaram com isso, que é o Dedic e o Austin foram poupados para estarem disponíveis e frescos para o jogo com o Real Madrid.
poucas dúvidas sobre isso, estão disponíveis e eu até arriscaria que amanhã o Trubin vai ser o guarda-redes titular, portanto, acho que aí vai haver poucas dúvidas. Defesa direito, arrisco mesmo no Dedic. Depois acredito que seja aqui, por exemplo, um Otamendi e um Tomás Araújo, a dupla que tem sido a dupla titular. Dá-lo na esquerda, como é óbvio. Depois eu diria que se tudo tiver em condições físicas como eu acho que estão, vai ser Austin e Barreiro no meio campo. Acho que não vai mexer na fórmula que resultou tão bem que na fase de Liga. Eu ia dizer primeira mão, mas não foi primeira mão, ou seja, foi na fase de Liga da Liga dos Campeões, a última jornada contra o Real Madrid. As alas podem ser mudadas, até porque eventualmente o Sudakov deu aqui uma boa resposta contra o Real Madrid no último jogo, e eu não sei se, por exemplo, um jogo menos conseguido do Sheldrop não vai voltar a empurrar o Sudakov para a esquerda, manter o Rafa no apoio ao ponta de lança, que será o Pavlidis, e o Prestiani na direita. Não sei se isto não vai aqui acontecer algo desse género, mas também não me espantava, como da primeira vez José Mourinho espantou tudo e todos a ir com uma equipa super ambiciosa, portanto não me espantava nada que ele fosse com Sheldrop e Prestiani nas alas também, que é uma fórmula que também tem resultado. Agora, também me parece, por outro lado, que naquele jogo da fase de Liga, da Liga dos Campeões contra o Real Madrid na última jornada, parece-me que José Mourinho também foi com essa equipa super ofensiva, Prestiani, Pavlidis, Sudakov, Sheldrop, também foi com essa equipa super ofensiva. Porquê? Porque o Benfica precisava de marcar golos, porque o Benfica precisava de vencer, porque o Benfica precisava do milagre. Então, perdido por 100, perdido por 1000, e o José Mourinho foi com tudo o que tinha, porque também de eliminado não passava. E a verdade é que correu bem e conseguiu então inverter um resultado com grande exibição de todos estes que eu disse e outros. Aliás, nesse dia foram todos os melhores em campo, não houve um propriamente, mas diria eu que correu tudo muito bem e o Benfica acabou por passar. Agora, é um jogo a duas mãos, é um jogo em que o Benfica não convém perder em casa, nem sequer empatar, porque a mão decisiva vai ser em Espanha, em Madrid. É um jogo em que o Benfica tem que ter aqui cuidados extras, porque agora é a eliminar, e então parece-me que eventualmente José Mourinho não vai correr aqui tantos riscos. E poderá estar aqui algum segredo, ou seja, José Mourinho também falou aqui, uma pergunta de bola na rede sobre os 5 médios, e o José Mourinho também não descartou, andou ali de volta, que é uma das formas que poderá usar, ou seja, 5 médios será, por exemplo, eventualmente aqui um Sudakov na esquerda e na direita, por exemplo, um Barreiro, por exemplo, com a entrada do Rios para o meio campo, ou do Enzo, por exemplo. Ou seja, eu acho que isso pode estar, porque é um jogo a eliminar e o José Mourinho é muito pragmático. Para já é um treinador que essencialmente gosta de um estilo defensivo, ou seja, é um treinador que gosta principalmente de não sofrer muitos gols e de segurança, e só depois marcar. Portanto, a partir daí temos logo uma base de arranque para esta teoria que eu estou aqui a formular. E depois, parece-me também que ele é muito pragmático, ou seja, e se tiver que jogar mal, mas vencer por 1-0, ele vai escolher. Veremos como é que vai ser aqui com o Luque Bacchio, por exemplo. Não acho que vai ser titular, mas estou curioso para perceber qual é que vai ser a hierarquia de Luque Bacchio, porque se efetivamente, por exemplo, um dos médios, um Rios, um Barreiro, um Austin, se voltar para a ala direita, onde já está o Prestiani, com o Luque Bacchio passam a ser 3, 4 opções para essa posição. Então não sei se é de todo positivo estar a mover médios para essa posição que já tem Prestiani e Luque Bacchio. Do lado contrário, já é diferente, porque só há Sheldrop, não há aqui mais ninguém. Eventualmente pode adaptar-se ali um Sidney Lopes Cabral, mas não é aqui um titular indiscutível do Benfica, nunca o será. Pode ser uma peça útil em alguns jogos, mas também não estou a ver a ser titular no jogo amanhã. Portanto, acho que há aqui mind games, como eu estava a dizer, ou seja, jogar com os regressos para confundir, jogar com as alterações táticas, 5 médios, ou 3 médios, ou 2 médios e mais 2 alas. Portanto, acho que o José Mourinho nisto é muito forte, tenta baralhar, tenta-nos trocar aqui as voltas, também na esperança de trocar as voltas ao Real Madrid, mas acho que o Real Madrid também já anda nisto há tempo demasiado, são os reis da Europa, são quem venceu mais vezes a Liga dos Campeões, dificilmente vai cair nisto, e à partida vai estar à espera do 11 que estamos a falar aqui. Ou o 11 habitual, que tem sido nos últimos tempos, ou então ali com uma mudança com a entrada de Sudakov para sair, por exemplo, o Sheldrop ou até o Prestiani. Portanto, vamos ver como é que isso se vai passar, mas parece-me que foi um dia positivo, ou seja, até porque do lado do Real Madrid havia aqui a dúvida sobre o Bellingham poder jogar ou não, porque é uma questão de lesão, enquanto que o Asensio e o Rodrigo são jogadores que acabam por estar mesmo castigados, ou seja, levaram um vermelho em pleno Estádio da Luz. O Bellingham é uma questão de lesão, e então não se sabia muito bem se o Bellingham contava, se não contava. O facto é que não vai viajar, não está convocado, não vai mesmo jogar contra o Benfica. Agora, isto aqui pode ter uma leitura diferente, ou seja,
Na minha opinião, e vou-vos já dizer, e acho que é consensual, pelo menos em Espanha, o Asensio não tem nível para andar neste Real Madrid a titular, ou seja, pode ser uma alternativa, pode ser prata da casa, andar ali numa alternativa, mas não tem nível para ser um titular do Real Madrid. E, por exemplo, trocar um Asensio por o regresso do Rudiger, que é o que está a ser cogitado, pode ser aqui um ponto negativo para o Benfica. Ou seja, por um lado é uma ausência de um titular, por outro lado, o suplente que vem aí pode ser aqui um reforço maior do que seria ter aquele titular. Depois também aqui a questão de não ter o Rodrigo, que não é um titular, mas obviamente dar aqui a entrada no 11 ao Alexander-Arnold, que é um ala incrível dos melhores do mundo também. Portanto, também é outro regresso. Ou seja, boas notícias, a ausência do Bellingham, mas dá aqui alguns regressos que deixam aqui também, eventualmente, o Real Madrid mais forte coletivamente, porque o Bellingham, o Mbappé, o Vinícius são aqueles craques que não defendem, não estão aqui para se cansar, estão ali mais para decidir, e trocar, por exemplo, um Bellingham por um Alexander-Arnold, tudo bem que são posições diferentes, mas o Arnold já jogou a médio muitas das vezes, e pode ser aqui uma mudança de sistema e ele jogar ali como interior direito, e isso pode fortalecer, inclusive, a equipa do Real Madrid. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas para já eu diria que renovação do Anísio faz todo o sentido. A ausência do Bellingham, boa notícia também. Recuperação de todos os lesionados do Benfica, inclusive, por exemplo, o Luka Bacchio, o Bá, o Auschwitz, o Dedic, o Rios, tudo disponível, boas notícias também. Portanto, por mim podiam ser todos os dias assim. Melhor do que isto, só vencer outra vez o Real Madrid amanhã, e acho que seria notícia no mundo inteiro. E permitam-me que vos diga, não é cá parcerias com criptomoedas e com vendas de camisolas de jogo, etc. Não é isso que internacionaliza a marca, não é mudar o símbolo para se vender melhor na China, não é nada disso. Ou seja, para mim, o que internacionaliza a marca e que torna o clube maior são vitórias de Liga dos Campeões, e o Benfica vencer o Real Madrid mais uma vez seria algo épico com repercussão no mundo inteiro. Portanto, digam a vossa opinião, subscrevam o canal se ainda não subscreveste, adere ao grupo do WhatsApp onde eu vou pondo algumas coisas durante o dia também, está aí na descrição, não te esqueças. E já agora, deixem-me que vos diga que gosto muito de falar com vocês aí nos comentários, é sempre um prazer responder ao máximo possível de vocês. Amanhã mais, até breve.